Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou o Bielo, o mais bonito da sua quebrada, e hoje eu tô com ela, certo? Jogadora, modelo e mãe, Beatriz Santana. Satisfação, hein? Satisfação Como total. é que você tá? Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo nos conformes, sempre. Tá na paz? Sempre. Sempre na loucura? Muita loucura. E hoje, como é que foi a vinda pra cá? A vinda foi complicada, porque eu vim de metrô, né? Certo. Assédio. Caralho, mano. Eu até percebi que tinha um cara meio que me perseguindo, eu tive que dar uma saída. É complicado. Caralho. O olho atento, tipo, a todo momento pra ter um momento pra sair, ter um momento pra voltar, se tiver que ir pra outro canto e voltar de novo, Pode crer. complicado. Não, na volta não vai estar junto aí. Né? Rapaz, esses Jack aí vai deitar sem puff, hein, mano? Acredita, tio. Mas aí, vamos começar assim, falando da Bia, né? Sim. Antes de qualquer coisa, antes de modelo, antes de esporte, antes de ser mãe, quem era aquela garota lá no começo, lá atrás? Cara, a Bia, ela era e é ainda, tipo, uma garota muito alegre. Ela sempre é muito galera, mas é galera família, sabe? Eu tava sempre com a minha família, sempre estou com a minha família. E uma pessoa muito, não positiva que fala, mas esperançosa, sabe? Com a vida. Uma pessoa que gosta muito de viver, gosta muito da vida. Eu acho que quando eu tinha te falado, né? Questão da depressão e tudo mais. E quando veio na minha família, essa questão que eu tive depressão em 2019, ansiedade, blá, 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 foi muito complicado para todo mundo entender como que aquilo tinha acontecido comigo, logo comigo. Que eu era muito a pessoa que estava muito bem para todas as situações, sendo boas ou ruins, e quando isso aconteceu foi algo que abalou muito todo mundo da minha casa. Tanto meu pai, minha mãe, eles ficaram extremamente doentes também junto comigo. Meus irmãos, minha irmã estava fora, estava jogando nos Estados Unidos e eu sou muito apegada a ela, então foi uma loucura para mim essa época. Então eu tenho uma Bia antes da depressão e tenho a Bia depois da depressão. Caramba. E a Bia depois da depressão é uma Bia uma Bia que teve que amadurecer bastante, para falar bem a real, mais do que a idade permite. Eu tive que entender muitas questões que eu não entendia antes, que eu achava que era normal e não é. Foi muita terapia, muitas coisas, e minha família me apoiando o tempo inteiro. E depois eu tive a gravidez, que aí foi acho que o ponto-chave para eu ter um equilíbrio na minha depressão. Porque a depressão não vai embora, né? Ela tá aqui, só que eu consigo controlar mais hoje em dia. Mas eu acho que a Bia é isso, a Bia é tudo e mais um pouco. E buscando, tipo, a gente vai caminhando por todos esses assuntos. Sim. Assim. A Bia, ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Sim. E uma coisa que te contempla muito também é a questão do esporte. Sim. Como que o esporte, antes de todos esses processos começarem a acontecer, como que ele entra na sua vida? Cara, ele entrou na minha vida, eu tinha 4 anos. A minha prima começou a jogar, e aí eu gostava muito, eu dançava balé nessa época. E eu gostava de ir ver e tudo mais. E aí minha irmã começou também, eu tinha uns 6 anos mais ou menos. E eu ia em todos os jogos, ia em treino, e eu amava. Minha irmã é minha inspiração pra essa questão do esporte, do vôlei. E eu olhava aquilo e falava, caraca, eu quero ser isso, eu quero jogar, eu quero... Isso aqui é outra realidade, né? Pra gente que é da periferia é outra questão. A gente vê aquilo, a gente vê várias outras crianças bem diferente da gente, porque o esporte o vôlei, ele é um esporte de elite, entre aspas, né? Então você vê várias crianças diferentes da gente, que tem outra realidade da gente, que mora em outros lugares que a gente não conseguiria ter um acesso tão fácil. E então, pra mim, foi isso, né? Foi da minha irmã, blá, blá, blá. E aí eu comecei com 10 anos. Fui pra minha primeira
peneira que fala, né? Uma Começou peneira. a fazer os testes ali. E aí eu passei, eu joguei nesse clube durante 10 anos. E ali você começou a Sim, tentar caminhando profissionalmente. sim, lá né? eu era a primeira diversão, né? Porque era muito nova, 10 anos, 11 anos, mas eu já tinha na minha cabeça algo certo que eu queria ser profissional. E a família já como base Sim, apoiando ali. Totalmente. Nossa, minha mãe e meu pai, eles são excepcionais. É uma coisa assim de outro mundo. Eu não... Nem se eu pedisse seria tão bom como é. E eu fui com 14 anos, pra você ter uma noção. A minha primeira viagem pra fora, sozinha, eu tinha 13 anos de idade. E pra mim foi uma loucura, né? Porque foi com a escola, porque eu jogava também pela escola, né? E foi pela escola e eu era uma menina negra. E eu tinha um cabelo crespo. E eu não queria ter um cabelo crespo, então meu cabelo, ele tava com química, tava muito zoado, porque eu fiz uma química, acabou caindo. E aí eu tive que colocar um aplique, e o aplique ficou horrível, foi muito triste. E eu fui pra essa viagem e eu sofri muito, porque eu sofri muito bullying. Muito, muito, ao extremo. Foi aí que eu comecei a entender o que era ser uma menina negra. Foi bem nessa época. Então, pra mim, essa foi minha primeira experiência negativa dentro do esporte. Não no vôlei em si, mas no coletivo entre... Amigos ali. Exatamente. Amigos não, né? Porque amizade não faz essas coisas. Pode crer. Mas, e aí eu fui pra minha primeira viagem, eu nunca tinha falado isso pra minha mãe. Eu só falei, não, foi legal, da hora. Foi legal mesmo que a gente foi campeão, né? Mas o fora foi complicado, ruim. foi ruim. E ali, tipo, você tinha 10 anos. 10 anos eu comecei, com 13 eu fiz... Você fez a primeira viagem. Sim. Dali as pessoas já começaram a te olhar como no âmbito mais profissional também, dentro do esporte. Sim. Onde foi buscando novos lugares ali também. Sim, exatamente. Como que foi dali também, partindo desses... Então, aí eu comecei a ir pra... Eu fui convocada pra Seleção Paulista, mas eu acho que foi em 2016, isso tá mais pra frente. Em 2014, eu fui convocada pra Seleção Escolar. A gente foi pra Saquarema, lá no Rio de Janeiro. Ficamos uma semana com Eles escolheram algumas meninas de cada time, porque a gente participou do Brasileiro Escolar, né? São vários times do Brasil. E aí escolheram as meninas com cada time. E lá foi quando eu me identifiquei, porque lá era diferente. Eram várias meninas, e várias meninas que também tinham a mesma realidade que eu. Foi onde eu fiz amizades que eu tenho até hoje. E aí foi minha primeira seleção, né? Eu falo que essa foi minha primeira seleção, porque foi lá que eu conheci o que era realmente o profissionalismo do voleibol. E depois, foi em 2015, mais viagens escolares, mais perrengue, mais bullying, mais preconceito, racismo e blá, 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 né? Porque é complicado. Cuidar de cabeça de criança, adolescente Não posso falar palavrão. Fica tranquila, seja livre que a gente corta esse palavrão. Não, é foda. Pra falar a verdade, é foda. E a sua família, ela sempre foi muito... Porque você hoje, uma mulher, mãe e tal... Sim. A sua família sempre teve muito esse posicionamento político e você muito cedo já entendendo essa... Pô, isso aqui é racismo e tal. Como que era, tipo, pra você ir lidando com aquilo e, pô, saía fora... Tentava explicar, porque, como você falou, cabeça de criança, você já era uma menina muito política naquele tempo? Sim. Como que era? Então, eu acabei aprendendo tudo sozinha, porque eu sou a mais nova dos 4, a gente somos em 4, só que eu aprendi muito sozinha mesmo, porque minha mãe, não que ela tinha medo de falar sobre essas coisas, mas não era algo falado dentro de casa, mas eu aprendi. E eu sabia o que estava rolando, o que estava acontecendo em relação ao racismo, preconceito e várias outras coisas. E foi isso, eu fui aprendendo com a vida, né? Só que eu guardava muito isso. Eu guardei muito tempo isso pra mim. Teve uma época que eu gostava do meu cabelo era cacheadaço e era lindo. E aí, de tantas pessoas me zoarem, tipo, zoava muito, 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 muito... E não ser aceita também, né? Eu era só a amiga. Nunca tiveram interesse a mais por mim, além de ser amiga. Eu acabei alisando o cabelo. Foi quando estraguei tudo e aconteceu tudo que eu já contei. Que ele caiu e tudo mais.
Só que eu aprendi tudo sozinha, pra falar bem a real. Só que foi um aprendizado bem doloroso, porque eu não quis compartilhar com ninguém. Isso é um problema, né? Eu não quis compartilhar essa dor que eu sentia, que era a rejeição. Por ser uma menina negra e ter o cabelo crespo. E quando você, tipo, coloca na sua cabeça, tipo, mano, eu sou eu e, mano, essa é a minha forma, esse é meu mundo. Você tinha já quantos anos? Quantos anos? Quando, tipo assim, alguém falava alguma coisa, você já, tipo, mandava o seu lance, falou, mano, essa sou eu, ponto, acabou. Como é que... Cara, quando você, tipo, teve o tino mesmo, tipo, ó, Beatriz e sim. tal, e aí, mano, eu sou desse jeito, minha família me considera assim, eu me considero assim. Quando você começou a ter esse tino assim, começou a expelir pra fora o que você sentia também? Com 17 anos. 17 anos. Demorou muito. É idade já. Aham. Demorou muito. Foi quando eu... É porque eu também nunca fui muito de fazer amizades, né? Por conta disso. Eu tinha muito medo de acontecer tudo de novo. O racismo estrutural, sabe? Então, nunca tive muita amizade. Eu sempre fui de poucos amigos. E era sempre semelhante a mim. Os meus amigos, né? E... Então, foi quando eu comecei a sair um pouco mais. Eu tinha uns 17 anos e tudo mais. Foi quando eu percebi que os meninos estavam começando a ter interesse por mim. E eu falei, ué, mas é estranho. Por quê? E aí, foi pensando comigo mesmo, mais uma vez, né? Aprendendo comigo mesmo. Tá, beleza, ok. Não, eu sou isso. E isso é ótimo. Foi quando eu fiz minha primeira transição capilar. Também. Falei, não, é isso. Mas foi muito difícil colocar isso na minha cabeça, né? A gente tem um processo de que todos, desde a nossa infância, falam, né? A gente não é bonito, o cabelo não é bonito, a boca não é bonita, o nariz não é bonito e várias outras características horríveis que essas pessoas racistas falam pra gente desde quando a gente é pequeno. E eu ficava com isso na cabeça. Só que com 17 anos foi quando eu falei, tá, mas isso não é feio. Você tem uma noção, eu falava pra minha prima tem uma pele mais clara que eu. E eu falava pra minha prima que eu não tinha interesse por homens negros, porque eu achava que eles eram meus irmãos. Eu tinha esse pensamento. Só que eu tinha interesse, só que eu não conseguia falar. Pra mim eu falava, não, mas o homem branco, o menino branco, pra mim é mais bonito do que o menino negro. Só que não era. Eu tinha interesse por meninos negros. Só que eu não falava por vergonha, por, sei lá. É um processo muito louco. Instauraram tantas coisas no seu coração que você ficou com aquilo preso, né? Ah, sim, exatamente. Pô, e tipo, não só o voleibol, quando você fala diante de todas essas situações que você passou, e você começa a se enxergar mais como uma mulher preta, pô, isso é bonito, isso é aquilo, você também começa a modelar, entrar nesse lance da moda. Sim. Como sim. que foi também esse processo para você entrar nesse campo? Porque é algo que detém muitas críticas também ao mesmo tempo. Nossa, pra caramba. Foi com quantos anos? Foi já nesse processo aos 17? Não, Antes? demorou. Foi quando eu parei, porque em 2019 eu parei por conta da depressão. E aí eu falei que eu não queria mais jogar. E eu simplesmente não joguei. Eu fiquei de 2019 a 2021. Foi quando eu engravidei. Foi em 2021 que eu realmente quis modelar. Mas eu só quis modelar por um motivo. Tipo assim, o Gabriel é meu esposo. Ele foi... Gabi, seu comunista. E ele foi fazer um teste numa agência e tudo mais. E eu tava junto. Eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. Então foi tipo um baque assim. Eu fui junto com ele só pra distrair a cabeça e tudo mais. E aí eu cheguei lá. Eles falaram assim, você não vai fazer o teste? Falei, não. E aí eu fiz o teste, eles adoraram. Foi uma experiência muito, muito boa, porque eu sempre gostei de tirar foto, só que eu não tirava por motivos da cabeça, né, psicológico. Uhum. E aí foi isso, foi desde 2021. 2021 até aqui, eu tô nesse processo, porque é um processo muito difícil, não é fácil. Eu tenho uma consciência que os jobs que vêm pra mim é muito mais fácil do que os jobs que vêm pra pessoas de pele retinta. Tipo o Gabriel.
O Gabriel é um negro de pele retinta. E desde nessa agência que a gente estava, ele fez, eu acho que o quê? Um job. E eu fiz uns 5, 6 job por essa agência. Então eu sei dessa dificuldade, mas pra mim agora tá sendo muito mais difícil. Parece que depois que eu virei mãe, eu não sei o que rolou, mas parou de vir. Eu não tenho mais. E tem aquela questão de seguidores também, né? Porque hoje em dia tudo é seguidor. Se você tem seguidor, você é visto, você vai pra vários jobs, você faz vários trabalhos. Se você não tem, esquece. Você é esquecido. Os números falam mais alto do que o próprio trampo. Exatamente. E, cara, pra você ter uma noção, eu tava tão desesperada porque quando eu parei de jogar, essa foi a minha renda. Entendeu? E eu fiquei desesperada. Eu comecei a aceitar job barato. Pra você ter uma noção, eu tenho um job, uma foto minha que tá no Google, que aparece em metrô, aparece em vários lugares de ponto de ônibus, sabe? Aparece em muitos lugares. Muitas pessoas me mandam e eu recebi R$120 por aquele job. Pra sua imagem se pra mim, pra vários lugares. E tá até hoje. Tipo assim, pra outras marcas, várias outras marcas também, famosas que... Só que eu tava desesperada, né? Precisava da grana. Eu precisava da grana. E aí eu tive que aceitar. Só que hoje eu me arrependo muito, porque minha imagem tá lá e vai ficar lá durante até o contrato que eu assinei. Porque tá assinado. Não tem como eu falar, não, eu não quero, quero que vocês tirem daí. Não tem como. Pode crer. Não tem como. Você falou isso, a gente vai falar muito de voleibol, a gente vai falar muito desse desse trampo da moda também, de modelar. Você fala muito desse lance da depressão. Se você se sentir à vontade, claro. 2018 foi quando eu tentei meu primeiro suicídio. Eu tava com o meu time num Jogos Abertos. A gente foi pra São Carlos e eu tava no último andar do hotel. E minha colega de quarto, ela tinha saído e eu tava sozinha. Eu fui pra varanda e simplesmente pensei em me jogar. Só que aí eu não fiz isso. Eu simplesmente sentei no chão e comecei a chorar, ter crise de ansiedade muito forte. E foi quando eu percebi que eu estava com depressão. Antes eu não tinha ideia, né? Eu nem sabia o que era depressão. E aí foi quando eu descobri essa coisa em mim, né? E aí também foi pego por várias coisas. Foi essa questão do bullying desde muito pequena até, sei lá, 14 anos de idade, 15 anos de idade, que eu sofri bullying. E racismo, bullying. É mais racismo mesmo, foi que eu sofri racismo, sim, né? Sim. Não foi o bullying em si. E aí foi pegando, foi eu guardando isso desde muito nova. Foi quando eu explodi. Eu tentei suicídio 5 vezes. Era pra você estar aqui mesmo contando essa história, isso é importante. Caraca, eu dou risada, mas é por nervoso mesmo, porque E pra você ter uma noção, eu não lembro de nada que aconteceu em 2019. Eu não lembro. Eu só lembro do que as pessoas me contam. Caramba. Eu não lembro. Isso parece que 2019 simplesmente apagou da minha mente. Eu sei que eu já tentei atacar o meu irmão, porque ele não queria deixar eu me matar. Simplesmente eu peguei uma faca e apontei pra ele. E foi um desespero. Eu tinha muita crise de pânico à noite. Então minha mãe falava que eu gritava, chorava e pedia socorro. Era como se alguém estivesse tocando em mim, né? E eu ficava desesperada. E eu sou batizada nas águas. Mas hoje em dia eu não sou evangélica. Mas eu acredito em Deus e tudo mais. E eu tentei de tudo. Fui no espiritismo, eu só não fui no barracão. Não fui no candomblé, não fui. Mas eu tenho minha tia, meu tio ele é pai de santo. Então ele me dava consultas, ele falava muito comigo. Foi onde eu me acolhi muito ao extremo. A minha irmã, ela incorpora a baiana dela, meu tio, seu sete. E aí foi onde eu me senti muito acolhida. Muito ao extremo. Foi algo que me ajudou muito nesse processo de depressão.
Foi o pós, né? Porque em 2019 eu simplesmente apagou da minha cabeça. Mas em 2020 foi quando eu realmente fui atrás disso, né? Fui atrás não, eles vieram atrás de mim e eu fiquei. Fiquei tendo esse cuidado, né? Porque foi um cuidado que eles tiveram comigo absurdo. E hoje eu sou extremamente grata pela religião do Candomblé e da Umbanda. Como que foi esse processo também na busca religiosa também que você foi? Sim. Você também teve uma busca profissional, mental, saúde mental? Não tive, eu fazia terapia, eu passava com um psiquiatra. Eu tomava remédios super fortes, ao extremo, assim, Eu simplesmente, minha mãe, ela falava que quando eu dormia, eu ficava uns 30 minutos ainda acordada, e eu não lembrava disso. Eu ficava conversando, falando com todo mundo, e eu percebi que estava me fazendo muito mal. E quando eu fiz o desmame era tudo tarja preta, né? Quando eu fiz o desmame, eu não fiz o desmame, eu simplesmente parei de tomar. Eu falei, eu não vou tomar mais isso, porque isso tá me piorando. E realmente estava me piorando. Tava me piorando muito, porque quando eu parei de tomar, eu parecia outra pessoa. Foi quando eu comecei a buscar a religião. E uma coisa que me ajudou muito também foi barra de axis. Não sei se você conhece essa terapia. É uma terapia que é usada no pontos das nossas cabeças para, ou às vezes lembrar algo, pra gente poder melhorar, ou... É mais ou menos isso. Minha irmã, ela usou muitas medicinas indígenas comigo. Porque ela tem o estudo, ela tem o curso, ela tem tudo isso. E ela usou comigo. E foi algo que me ajudou bastante. Eu não sei se você conhece a ayahuasca. Eu consagrei, eu acho que 2 vezes a ayahuasca. Só que pra mim é muito diferente de tudo que todo mundo, os relatos que todo mundo faz. A única coisa que eu faço na ayahuasca é dormir. Isso é muito estranho. Minha irmã, até hoje, ela não sabe o porquê. Ninguém sabe o porquê. Eu simplesmente durmo. E durmo profundo, assim. Eu fico... a ayahuasca, a gente consagra mais ou menos umas 12 horas. E eu durmo umas 12 horas. Eu fico dormindo. É muita loucura. Eu simplesmente aceitei. Eu falei, beleza, não vou ver pássaro nadando, não vou ver crocodilo voando, mas é isso. Tá suave, esse é meu lance, essa é vai dormir. Ser minha brisa, a brisa da parada. Exatamente. Você tem a sua brisa, eu tenho a minha, exatamente. Caramba. E aí foi isso, foi um processo, e até hoje tá sendo um processo. Porque, como eu disse, a depressão, ela não saiu de mim. Eu sei que ela não sai, simplesmente não vai embora. Eu só controlo. Só que eu consegui realmente controlar quando eu tive o Devon. Foi quando eu engravidei dele. Foi quando a minha cabeça, ela simplesmente mudou. Eu falei, tá, beleza, agora eu vou ter que melhorar de verdade, porque eu tenho alguém pra cuidar. Foi quando isso aconteceu. Só que é muito foda quando isso acontece no puerpério. Porque quando a gente tá se odiando, né? A gente não sabe o que a gente é. Caraca, acabei de ter uma criança, o que sou eu agora? O que tá acontecendo? O que tá rolando comigo? Eu me odiava muito, eu me achava horrível. E me achava... Não, foi um processo muito difícil pra mim, o puerpério. Mas ele durou pouco, graças a Deus. E outra coisa, eu achava que eu ia ter depressão pós-parto. Então eu me cuidei muito, tipo assim, ao extremo de tudo. Em questão de alimentação, em questão de tudo, pra não acontecer a depressão pós-parto. Eu não queria que isso acontecesse comigo, então eu me cuidei muito, porque eu tive muito medo. E todo mundo da minha família também teve muito medo. Mesmo eles não falando pra mim, depois, quando o Devon já tinha uns 5, 6 meses, eles vieram falar pra mim também que eles tiveram muito medo que eu tivesse depressão pós-parto. Porque, né, já... É um processo que carrega o outro. É um processo que carrega o outro, não tem muito o que fazer. E foi isso. Eu falo que o que me curou... Eu não gostaria de colocar essa carga em cima do meu filho. Mas a maternidade foi o que me curou. Me curou, né? Me controlou em relação à depressão e à ansiedade. Ela me ajudou muito. Muito, muito, muito. Caramba. Eu iria muito te perguntar nesse lance, né, da própria depressão, porque existem muitas válvulas que salvam, né? Você disse uma que
foi seu filho, isso é muito importante, porque Sim. pô, ele é pequenininho ainda, né? Uhum. Então é muito que ensinar ainda, muito que aprender. Sim. E para você, como que o que você pensa pro futuro dele? Você como uma atleta, como uma modelo, você como uma mina que tá no corre, uma mulher preta e tal. O que você já enxerga pro futuro dele? Nossa, eu já tenho o futuro dele escrito. Eu e o Gabriel. Mas a gente... Eu falei zoando, né? Tipo, eu quero que ele estude. Mas a gente quer muito que ele se envolva no esporte. Porque o esporte, ele é muito importante. Ele tem os seus males, mas ele tem os seus sabe? Ele é muito importante. E a gente quer que ele realmente vá para esse lado do esporte, mas também pro lado do estudo. Então a gente eu penso, né, fazer algumas temporadas aqui no Brasil, ainda jogando vôlei, e depois ir pra fora. Porque pra fora é muito... As oportunidades são melhores. Bem melhores. De estudo, sobre ser atleta também. Lá eles não te veem só como um robô que tem que jogar e se ferra aí, e é isso. Lá é diferente. E eu quero isso pra ele. Então eu quero, a partir dos 10 anos dele, eu vou estar com uns 31, mais ou menos, é quando eu quero ir pra fora. Pra que eu consiga fazer isso. Então por isso que eu e o pai dele, a gente tá nesse corre, né? De conseguir juntar uma grana, Gabriel agora vai estar trabalhando, pra você ter uma noção, Gabriel vai estar aqui em São Paulo, eu vou estar em Curitiba, que eu fechei contrato lá. E eu vou estar jogando lá durante 4 meses, e o Gabriel aqui em São Paulo. O Devon vai comigo só em janeiro. E a gente tá correndo atrás, porque mais pra frente é pra ele, entendeu? É tudo pra ele. Então a gente sempre tem uma discussão também, né? Que ele fala, eu não vou colocar o Devon na escola particular. Só que eu estudei na escola particular durante muito tempo. E realmente é muito complicado. Você conviver com pessoas brancas que acham que são donas do mundo, porque os pais ensinaram isso pra eles. Eu sei como é complicado. E é uma coisa que eu e o Gabriel, a gente vai ter que policiar muito o Devon. Porque ele é um menino negro, só que de pele clara. E a gente não quer que ele chegue e fale pros amigos, não, porque eu tenho uma avó negra. Minha mãe é preta. Não quero isso. Eu quero que ele entenda a negritude dele. Só que eu quero que ele entenda também o privilégio que ele tem. Porque ele é um menino privilegiado na nossa sociedade. Ele é. E a gente não tem pra onde fugir disso. E a gente tem que ensinar eles. Tem uma família que, pô... Sim. Tá numa estrutura legal. Pô, minha mãe faz um trampo foda, meu pai faz um trampo foda. Sim. Minha avó, enfim... Exatamente. Porque é muito difícil um menino negro de quebrada que tem certos privilégios, que a mãe já pensa, o moleque já é bem novo, já vai estudar. Sim. Então é uma base estrutural já muito forte, Sim. já desde a base Sim. ali. Então é muito importante que você passe esse processo para ele. E que você falou que você quer que ele venha muito nessa veia do esporte, acredite muito, mas você quer que ele estude. Sim, pra você ter uma noção, eu me arrependo muito na minha época de colegial de não ter estudado. Eu jogava pelo colégio, eu jogava pela seleção, eu jogava pelo meu clube. Em que momento eu estudava? Eu não tinha estudo. Mas é porque eu também não quis, né? Eu relaxei, fiquei lá tranquila, tô aqui, passo de ano, porque eu sou atleta. Eles passavam de... Isso é real mesmo? Passava. Caramba. Você tem uma noção, no meu último ano, eu acho que eu fui uns 3 meses pra escola. 3, 4 meses, no máximo. Porque eu tinha campeonato, eu fiquei na seleção durante, eu acho que uns 4 meses. E já foi quase metade do ano letivo. E depois eu tive campeonato e eu faltava muito também. Porque, cansada pra cacete, né? Eu treinava igual uma louca e tinha campeonato e aí eu faltava. Tava nem aí, me passaram. Mas eu também tive um mérito, né? O meu TCC, ele foi sobre a legalização do aborto. E era algo que eu tinha muito em mente, eu já sabia, era algo que eu estudava. Então, eu meio que não prestei atenção no trabalho, só que eu sabia, entendeu? E aí, na bancada, tinha a professora que ela era contra. E ela queria atacar a gente. E aí, eu dava a resposta. E foi nisso que eu sei que eu passei de ano. Foi por conta disso. Por conta desse conhecimento. Porque também poderia balancear um pouquinho, eu ia ter que fazer uma provinha. E eu não, passei direto.
Mesmo faltando 4 meses. Tá Aqui entendendo? estou, aqui estou, mais um exatamente. E Caramba. por isso que eu falo sobre estudo. Muito importante pra ele. Eu não quero que ele se envolva completamente no esporte, porque senão ele também vai ficar doente. Essa questão da minha depressão também foi por conta do esporte, não foi só essas outras que eu te disse, mas eu fui muito nova e tive uma responsabilidade muito grande. Desde muito pequena. Eu recebo desde os meus 14 anos de idade. E eu tive responsabilidade, eu nunca deixei minha mãe de lado, sabe? Meus pais. Então, desde muito pequena, mesmo com o meu salarinho lá que eu tinha, eu ajudava em casa. Já com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Ajudava em casa. E tinha que fazer isso, eu fazia. Eu nunca fui... Minha mãe é assim, né? Minha mãe, ela é um anjo. Ela é de outro mundo, literalmente. Ela abdicou da vida dela pra cuidar da gente. Dos 4 filhos dela. Ela não trabalhou, ela não estudou, não fez o que ela sempre sonhou. Pra cuidar da gente. E por isso que eu sou muito grata a ela. Por isso que sempre que ela precisar, eu vou estar aqui. E pra ela é aquele ditado, né? Honrai pai e mãe para que seus dias na terra sejam eternos, entendeu? E aí, é essa coisa. E minha mãe, pra você ter uma noção, agora minha mãe, ela estudou, ela fez curso técnico, ela fez 2 cursos técnicos. E minha mãe é super inteligente. E ao invés dela estar trabalhando na área que ela quer, ela tá cuidando do meu filho. Pra eu poder jogar, pra eu poder viver novamente o meu sonho. Isso é um negócio muito louco, porque ela é mais velha, né? Normal. E mesmo com essa dificuldade da idade, ela simplesmente falou, não, vou cuidar do seu filho. É mãe 2 vezes. É mãe 2 vezes. Mãe 2 vezes. Sabe? É um negócio muito louco. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai é autônomo, ele é taxista. E aí, ele fica nesse mesmo corre que a minha mãe. Sempre. Minha mãe cuidando do meu filho, cuidando da minha sobrinha também, porque minha irmã trabalha. Então, eles são de outro mundo. É uma realidade que poucas pessoas têm. Tipo assim, minha mãe, ela simplesmente abdicou da vida dela porque a gente morava num lugar simplesmente muito perigoso. Era lá na ZAC. A gente morou no Parque Novo Mundo, não sei se você conhece. E depois a gente morou na ZAC. ZAC Nash, exato. E a gente morou por lá. E a biqueira era debaixo do meu prédio. Era na porta do meu prédio. E ela simplesmente pegou a gente. A gente nem ficava em casa direito. Ela pegava a gente e levava pra vários lugares pra gente fazer judô, fazer esporte, fazer muita... Por isso que eu tenho um esporte muito também em mim, por conta da minha mãe. Salva vidas. Salva vidas. Salva vidas. E foi isso. E ela fez isso pra que a gente não vivesse naquele mundo. Sabe? Você sabe qual que é o mundo. E ela fez tudo isso pra gente não estagnar naquele lugar. E eu sou muito grata por isso. Meus irmãos são muito gratos pela minha mãe. Ao extremo, assim, porque ela é um anjo. É isso, minha mãe é um anjo. Nossa, você falando muito dessa brisa assim, me dá um estralo assim, porque minha mãe, ela faleceu em 2013, né? E tipo, a minha irmã ficou com a nossa guarda e tal. Sim. E aí, tipo, a gente recebeu uma ajuda de custo do governo, porque minha mãe pagou muitos anos, né? Sim. E aí, pô, é aquele mundo. E minha irmã, ela tacou curso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, sempre passando essa brisa, me deu um estralo. Falei, sim. É real, mano. Não. Porque eu não sei também o que seria de mim se, pô, moleque perdeu a mãe muito cedo. Sim. Tipo, tinha 14 anos. Então, tipo assim... E ainda, eu demorei muito pra me decidir o que eu queria profissionalmente. Sim. Tanto que eu tive o espelho do meu cunhado pra fazer comunicação, estudar comunicação. Isso é muito louco, né, mano? Você falou agora, de, tipo assim... Tanto o estudo quanto o esporte, ele salva, Ele tá salva. ligado? Ele salva. Ainda mais a gente que é da periferia. Sim. Ele salva muito. E aí eu queria também te indagar muito nessa pergunta. Ao mesmo tempo que ele salva, que ele ajuda, ele também o esporte, assim como a música, o esporte ele é ingrato também. É. Quando você percebeu que o esporte, além de ajudar, ele também, muitas vezes, ele te dá uma rasteira que você fala, pô, e aí? Tudo que eu treinei. Tudo. Cara, o que aconteceu quando
eu percebi isso foi nessa época aí de 2018, mais ou menos. Que foi quando eu fui pra seleção desde 2014, né? Que foi seleção escolar, mas foi só uma experiência. Em 2016 foi quando eu realmente comecei a ir pra seleção. E era outra realidade daquilo que eu achava que era em 2014. Você lembra que eu falei que era quando eu realmente vi que era algo profissional e tudo mais? Em 2016 eu vi aonde pegava. Eu vi que ali não era brincadeira. Ali era... Você pra ter uma noção, eu engordei 10 quilos lá. Eu nunca tinha engordado na minha vida. E lá eu engordei 10 quilos, na minha primeira seleção. Eu estava muito pesada pra jogar e tudo mais. Mesmo assim, eu fui pro campeonato. E eu não entendia o porquê. Por que eu engordei 10 quilos? Eu nunca fui de engordar. Eu tive uma compulsão alimentar muito forte lá dentro. Porque é uma pressão muito foda. É um negócio que você tem que entregar 1000%. Mas é todo dia, a todo momento. Você não pode estar mal. Você é um robô e você tem que se comportar como um robô. E é isso que você tem que fazer. E foi isso que me pegou. Me pegou muito. Porque mesmo no Bradesco, onde eu jogava, lá eles têm a fama de ser militar, né? Porque lá é bem certinho, é muito... Regrado. É bem regrado. E tá certo, tem que ser regrado. Não dá pra ser oba-oba. Porque você tá lá pra fazer um negócio certo. É isso. E tem que ser regrado. Só que lá na seleção, tinha que ser regrado 1000 vezes mais. Era uma pressão que você toda semana você era eliminada, não, como é que fala? Era dispensada uma menina. Então era 22 meninas e só ficava 12. Então toda semana, até o campeonato, era dispensado. Então se você não fizesse o seu máximo, com 16 anos de idade, imagina você pensando, caraca, sou uma merda. Que bosta que eu sou, não consegui ficar entre as 12, sabe? Porque é o sonho de qualquer menina que joga vôlei, que tá na base, é você ir pra uma seleção de base. E eu fiquei. Eu fiquei durante os 4 anos. Todos os anos eu fui pra seleção. Eu fiquei entre as 12 e entre as 14, né? Só que em 2019 foi quando eu pedi dispensa. Foi lá que eu pedi dispensa, por conta da depressão. Foi na seleção. Caramba. Sim. Você tava tipo... Não, tá. Eu tava... Meu, pra você ter uma noção, 2019 foi meu ápice. De força, de tudo. De técnica, eu tava no ápice. Eu estava muito forte fisicamente, só que mentalmente não. E foi quando uma psicóloga... A seleção sempre teve psicólogos. Só que eles nunca... Sempre foi mais algo em grupo, algo... Sabe? Era particular ali pra entender o seu problema, exato, não o problema do grupo. Exato. Não era... E ok, né? Tipo, era um grupo, eles tinham que realmente estar em relação a isso, ao grupo. E eu... Foi uma psicóloga pra lá, ela era um pouco mais diferente, ela trabalhava um pouco mais diferente, ela conversava mais individualmente. E foi quando eu tive coragem. Eu comecei a conversar com ela. Eu falei, então, eu tenho esses pensamentos diariamente. E eu não sei o que tá acontecendo. Pensamento de querer me matar, querer sumir e não estar naquele lugar. E eu falava pra ela, eu tenho esse pensamento todos os dias. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho crises de choro constante. Eu também não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que é isso. E aí eu conversei com ela. Foi, eu acho que uma semana e meia, mais ou menos. Não, 2 semanas. Foi antes de eu ir pra casa. Porque a gente tinha folga. Era 2 semanas e a gente tinha folga. 2 semanas, tinha folga e ia pra casa. E aí eu conversei com ela e ela falou, olha, isso é sintomas de depressão, de ansiedade, mas a gente precisa passar num psiquiatra pra saber se realmente é isso que tá acontecendo. E aí eu fui lá no centro do Rio de Janeiro, acho que foi na Barra, não lembro onde foi. E eu conversei com o psiquiatra, eu tive uma consulta. E ele falou assim, você tá com depressão, você tá com ansiedade, mas você só vai continuar se você quiser. E isso me pegou muito. Que eu falei, cara, eu tô aqui, faltava acho que 1 mês pro campeonato. E eu falava, caraca, eu tô aqui,
que eu faço agora? E a única coisa que eu pensava era que eu era uma decepção. Porque se eu aceitasse ser dispensada, eu seria uma decepção na minha cabeça, né? E aí eu falei, não, eu vou pedir dispensa, porque eu já tive uma primeira tentativa de suicídio. Eu poderia ter, a qualquer momento, outra tentativa de suicídio. E aí eu pensei comigo, eu falei, não, eu vou pedir dispensa. Não tem como, não dá. Não dá pra eu ficar. E foi isso. E aí eu fui pra casa, foi até minha família entender o que era depressão, porque ninguém sabia. É muito difícil família, pessoal da favela, da periferia, saber o que é depressão. A gente tá numa luta constante todos os dias. Pra gente, a depressão, ela tá lá a todo momento. E mesmo assim a gente não sabe. Então foi algo muito complicado, porque eles não entendiam, como eu falei lá no começo, né? Eles não entendiam por que eu vou ter depressão. Uma pessoa tão positiva, uma pessoa tão alegre, tão tá lá pra tudo, por que eu vou ter depressão? Por que ela vai ter depressão? Que a gente... Aí começou os questionamentos dos meus pais, né? O que a gente fez de errado? Pode crer. Foi muito louco, porque isso abalou muito a minha casa. Abalou muito, abalou muito todo mundo. Porque foi quando todo mundo começou a perceber que todo mundo tinha depressão. Foi quando meu pai percebeu que ele tinha depressão. Foi quando minha mãe percebeu que ela tinha depressão. E tinha ansiedade. Antes todo mundo só levava, né? Normal, a gente sempre leva, né? A gente não tá com tempo pra entender o que tá acontecendo com a gente. A gente tá com tempo pra sobreviver. Ou a gente sobrevive ou a gente cai na cama depressivo. Entendeu? Sem querer. Sim. Sem ter força de levantar. Você tá entendendo? Fazer o que gosta. Você tá entendendo? É meu grau. É. E aí foi isso. E aí, depois de lá, eu não lembro o que rolou. 2019 apaga. 2019 apagou. Aí você tem o Devon. Sim. Tal, você passa por todo esse processo na sua vida, vai começando a entender mais quem é a Beatriz, o que ela pode fazer para melhorar o futuro dela. Chega a uma salvação, né? Porque às vezes você tão pilhada, tão brisada, tipo assim, pô, nada tá dando certo, chega o baby, querendo ou não querer, todo mundo fala que a criança na nossa vida, ela é um processo de salvação, porque a criança, ela é inibida de tudo aquilo que é o mal, porque ela não entende, ela não sabe. As coisas, elas são ensinadas. Sim. E hoje você falou que você vai jogar agora, tal. Como que tá sendo essa volta, esse retorno? Então... Processo de treinamento, psicologicamente também. Como é que você tá? Que agora você vai... Eu vou pra Curitiba. Pra Curitiba, vai ficar 4 meses lá. 4 meses. Como é que tá sendo pra você esse novo processo? Então, esse processo de volta começou em 2022. Foi quando o Devon tinha 3 meses, mais ou menos. Eu falei, não, quero voltar, porque essa é a alternativa que eu sei que eu posso dar um futuro melhor pro meu filho. E em 2022 eu não queria jogar. Eu ainda tava naquele pensamento de, eu não quero mais jogar. Mesmo assim, eu falei, não, eu vou tentar, eu vou jogar, porque eu sei que por esse lado eu consigo dar um futuro melhor pro meu filho. Só que eu tive algo muito claro na minha cabeça, que era, eu não vou deixar o meu filho pra ter que jogar. Eu não vou dar esse trauma pro meu filho de ficar 4, 5 meses longe dele pra ter que jogar. Isso eu não vou fazer. Desde 2022 eu tenho isso na minha cabeça. E aí eu tentando, fui para um time, não deu certo. Era um time de Liga B, e eu treinando lá, e eu querendo uma oportunidade, né? A gente sempre tenta tirar uma oportunidade de algum lugar. Só que não deu certo, acabou que não deu certo. E aí eu fui para um outro time no interior, fazer um teste. Eu tinha empresário nessa época. Eu fui fazer um teste lá, e eu simplesmente não passei. E ninguém entendeu por quê. Meu empresário não entendeu por quê. Eu não entendi o porquê. E depois disso eu falei, não vou mais. Esquece. Não quero mais, não vou tentar mais. Não quero mais passar por isso de novo. Eu vou trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como vendedora
num lugar muito legal, muito divertido. As pessoas de lá eram sensacionais, só que é trabalho. Era das 18 às 6, não, das 9 às 6, era alguma coisa assim. E é trabalho. E eu saía muito cedo de casa e voltava muito tarde de casa. Eu falei, tá, eu desisti do vôlei pra ter que ficar trabalhando e sem ver meu filho. Era o primeiro CLT seu? Era o meu primeiro CLT. Você sempre foi o vôlei. Eu sempre fui, foi o CLT, né? O de sim, CLT. sempre foi o vôlei, foi meu primeiro CLT. E aí eu falei, não quero isso. Não vou sair 7 horas da manhã de casa e voltar 9 horas da noite. Meu filho sai de casa, meu filho dormindo, chega em casa, tem que colocar meu filho pra dormir. E às vezes eu nem consigo aproveitar ele de tão cansada que eu tô. E eu fiquei 3 meses nessa empresa. E aí eu conversei com eles, falei, não dá, não tem como, eu vou tentar o vôlei, vou tentar de novo. E antes da depressão, eu tinha uma coisa que minha mãe sempre me elogiou bastante, que era, tudo que você quer, você consegue. Eu não sei como, mas você consegue. E eu tinha perdido isso. Eu não estava acreditando em mim, eu não acreditava mais em mim. Então eu perdi essa coisa que eu tinha em mim, que era muito visível. E em 2023, começo de 2023, eu falei pra mim, eu vou voltar a jogar. Eu não sei como, eu vou voltar a jogar esse mês. E eu falei, eu não sei como. Como eu vou fazer isso, porque eu não tava treinando, não tava fazendo academia, não tava fazendo nada. E eu só sei que eu comecei a mandar mensagem pra um monte de amiga minha. Falei, aí tá precisando de menina. Aí tá precisando. Fui mandando. Daqui a pouco aparece a minha amiga. Me responde, Ariadne. Ela vai lá e fala, eu vou te passar o contato da minha empresária. Vê com ela se tem algum lugar precisando. Daqui a pouco a empresária, ela me manda mensagem, tipo, correndo. Fala, tem um time querendo você agora. Você vai ter que ir daqui a uma semana. Eu falei, ok, consegui. Respirei, é isso. Só que aí veio outro baque. Seu filho não vai poder ir. Porque o salário é baixo, não era um salário tão alto. Eram só 2 meses de campeonato, não tem aluguel, que era no interior de São Paulo. Pra você ter uma noção, era nesse mesmo time que eu fiz teste em 2022. Caramba. Só que era outro técnico. Era um outro técnico. E aí eu cheguei lá, ainda com esperança de conseguir trazer o meu filho, porque é muito foda, era a primeira vez que eu ia estar longe dele. Eu cheguei lá, conversei com eles e tudo mais, conversei com um preparador físico. Nossa, ele é sensacional, esse preparador físico. E a gente conversando e tudo mais, eu falei, por que eu não fiquei ano passado? Ele falou assim, nem a gente sabe. Ninguém sabe. E aí ficou por isso, eu falei, tá, suave, vamos seguir a vida, vamos aqui. Tamo, e aí eu fiquei por lá de janeiro até março. Foi janeiro até março. Foi final de janeiro até o final de março. Eu fiquei lá, só que eu ficava uma semana nesse time e voltava final de semana pra ver o Devon. Uma semana no time, final de semana pra ver o Devon. E foi nesse processo até acabar o campeonato. Só que pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu não vou deixar mais meu filho. Eu não quero mais deixar meu filho. Isso não tá sendo um trauma só pra ele, tá sendo um trauma pra mim também. Ele eu comecei a perceber, né, que ele começou a ter ansiedade. Ele é muito agitado e ele ficou mais do que o normal de agitação. Ele não dormia. Tinha dia que ele acordava meio-dia e ia dormir só 9 horas da manhã do outro dia. E isso era constante, era um negócio assim. Eu falei, não vou deixar, eu não vou dar esse trauma pro meu filho. E aí tá, beleza, de novo. E por conta disso, eu perdi muita oportunidade. Teve time que veio, queria e blá blá blá. E eu falei, eu vou poder levar meu filho? Eles falavam, não. Eu falei, então não vou. Quando a Andressa, que é minha empresária, me mandou, eu não botei fé. Eu falei, mas outro time, né? Tipo, outro time que não vai rolar. E aí ela conversando e tudo mais, eu falei, eu vou poder levar meu filho?
Aí ele falou, aí ela conversando, demorou acho que uns 3 dias pra me responder. Ela falou assim, sim, você vai poder levar seu filho. Mas só que depois de 15 dias que você estiver lá. Eu falei, ok, né? Não, era o que eu tinha. Eu não tinha outra opção. Senão ia ser mais um ano parada. Só que esses 15 dias que eu fiquei longe dele, eu acho que foi os piores 15 dias da minha vida. Eu tive crises, foi quando as minhas crises de ansiedade voltaram, muito forte. Eu tinha crise constantemente, era quase todos os dias. Crise de ansiedade, culpa e... Meu, foi bizarro. Foi aquela coisa que voltou de 2019, que eu não queria que voltasse, e acabou voltando, e aí eu fiquei nessa crise até ele chegar, e quando ele chegou foi quando passou de novo o alívio, né? Falei, caraca, meu filho tá aqui, o Gabriel tá aqui. E aí foi só sucesso, foi... Jogou. Foi Porque ótimo. eu acho que isso leva muito em conta, porque quando você tá afastada do seu lar, né, do clã, né, familiar, eu acho que isso deve pesar muito, Não, muito pesa. no psicológico, porque, pô, você tá lá treinando e tal, você tá desenvolvendo para que o treino, ele é necessário para que no jogo você arrebente. Sim. Então, tipo, como que você hoje nesse processo vai lidando com isso? E, pô, claro, hoje o seu pessoal tá indo com você e tal, mas para que as pessoas não... O técnico ali, ele tá te avaliando a todo momento. Sim. Quais que são os seus métodos para que ele não enxergue que Esse- muitas vezes você tá muito, tipo, pá, ali no momento? Meu, eu sempre consegui disfarçar muito os meus sentimentos. Desde muito pequena, né? Desde o que eu tô contando aqui, eu sempre guardei tudo muito pra mim. Então, pra mim, é muito fácil guardar. É muito simples. Às vezes, eu fui treinando bem, blá, 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 sorriso no rosto, sempre muito feliz. Só que tem um momento que eu desabo. Simplesmente, é o pior treino da minha vida. Eu tenho uma regra na minha cabeça, que pra mim faz sentido, que é... Eu só tenho um momento que eu posso ficar triste, dentro de quadro. Eu só tenho esse momento. E eu tenho que escolher muito bem esse momento. E eu faço isso desde muito nova. Então, pra mim, é muito simples conseguir disfarçar essa ansiedade, esse desespero. É bem simples. Porque eu tive que fazer isso desde muito nova. Entende? É complicado. Terapias. Deixa eu falar, a gente chega num momento do programa que nós perguntamos pro convidado uma música que o represente. E você escolheu a música? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Por que essa música é tão importante pra você? Cara, ela é simplesmente, literalmente, o roteiro de tudo do que aconteceu comigo, o que acontece ainda, que é... Eu tenho que erguer a cabeça muitas vezes durante a minha vida, e até hoje eu ainda tenho que erguer muitas e muitas vezes. E esse lance da tristeza pega a questão da depressão e tudo mais. Então, eu acho que é isso, é a minha... Literalmente, ela é dita. Parece que eu falando tudo isso aqui, é só colocar a música de fundo, que é o que rolou comigo, né? Isso, pra você ter uma noção. Eu lembrei dessa música quando a gente tava aqui, eu tentando lembrar qual era a música da minha vida. Foi quando eu tava com a família e tudo mais, e aí tocou essa música, eu falei, calma. Eu nunca tinha prestado atenção muito nela, eu sabia o que significava e tudo mais. Só que quando começou, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. E aí eu falei, tá, é isso que eu tenho que fazer a todo momento e é isso. É isso que eu tenho que fazer. E não tenho que sair disso. Porque é assim que eu vou conseguir resolver a minha situação. Acho que é isso. Essa aqui é a parada. E o que você pode... o que a gente pode esperar da Beatriz nos próximos anos? 2024 aí. Cara, o que esperar? Eu acho que é uma Beatriz
com resiliência. Uma Beatriz com mais paciência e uma Beatriz mais equilibrada. Eu acho que eu tô muito longe do que eu quero chegar em relação à minha saúde mental. Eu falo muito sobre a minha saúde mental porque é o que ela manda muito em mim. E acho que é isso. Eu preciso... O que eu espero de mim mesma é que eu tenha o equilíbrio para conseguir tomar as minhas decisões. É que eu tenha paciência para que as coisas venham até mim. E resiliência para fazer tudo num conformes que eu acho que deve ser feito. Acho que é isso. Pô, e depois de tudo isso que você falou, não é só tristezas, né, mano? Eu acho que é muito mais. Você é uma campeã, isso já é muito, muito foda na sua vida de entender a sua persona como modelo, como mãe, como jogadora. E principalmente como jogadora, que foram muitos títulos. Sim. Como que foi tudo isso daí, ganhar tantas coisas? Então, eu comecei bem nova nessa questão. Eu joguei durante 12 anos num clube só. Eu ganho título desde os meus 13 anos de idade. E título de campeã, de segundo lugar. Eu ganhei... Pra você ter uma noção, eu não tenho ideia de quantos foram. Não faço a mínima ideia. Mas pela seleção, eu sou bicampeã sul-americana. E eu fiquei em 10º lugar no Mundial. Pela seleção. E eu, lá pelo clube que eu joguei, eu fui melhor atleta durante 4, 5 anos seguidos, assim. E isso pra mim foi algo muito grandioso, né? Mesmo com toda aquela agonia que eu sentia, eu, no final das contas, sempre era algo que eu falava, tá, ok, eu mereço isso. Eu me sentia merecedora daquilo. E é muito difícil, né? A gente, pessoas negras, a gente sentir merecedor de algo. Porque sempre colocaram que não, você não tem que ser merecedor de nada. E pra mim aquilo, essas conquistas que eu tive desde muito nova, é algo que me fez continuar, pra falar a verdade. Acho que essas conquistas que me fizeram acreditar que eu pudesse continuar cada vez mais, sabe? E voltando agora, mais recente, né? Porque eu parei em 2019, voltei em 2023 só. Então foi um período muito longo que eu fiquei fora de competições. E 2023 foi a minha primeira medalha. Eu ganhei 3º lugar na Superliga B. E parecia que foi ouro. Pra mim foi uma medalha de ouro. Foi algo que foi superação. Completamente. Porque foi a época que eu fiquei longe do meu filho e tudo mais. Tanto que eu tenho até uma foto que eu tenho da medalha com a foto dele, assim. Eu tava lá em Taubaté. Eles não puderam... Minha mãe não pôde ir assistir minha final. Essa final. A disputa de 3º e 4º. E esse foi o único jogo que eu joguei. E eu joguei muito bem. Eu dei, assim, o meu melhor em 1000 vezes. Então, pra mim, eu falo que aquilo foi a minha primeira medalha de ouro, mesmo que tenha sido de bronze, depois da minha volta. Depois da minha pós, né? Que tem a Beatriz antes e a Beatriz depois. Então, essa foi a minha primeira medalha. E eu espero conquistar cada vez mais de ouro, de prata, de bronze. Pra mim não importa. Pra mim o que importa é o que eu vou entregar dentro de quadra. Acho que pra mim isso é ser campeã. É todos os dias tá entregando algo dentro de quadra. No caso como eu jogo, né? Mas dentro de quadra, dentro de casa, dentro do meu contexto de vida, acho que isso pra mim é ser campeã. Então pra mim eu sou campeã todos os dias quando eu levanto da cama e faço o que eu tenho que fazer. Então, acho que essa é a minha linhagem. Sua gama. Essa que é a parada, hein? Deixa eu falar pra você, meu. Todo final de programa, assim, sua trajetória é linda demais. É um bate-pronto. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder aí que vier na sua cabeça, ou com uma palavra, ou com uma... Sinta-se à vontade. Um sonho.
É ver meu filho bem. Um livro, uma série ou um filme? Nemo. Um artista. Zeca. A sua maior conquista. Meu filho. O que te inspira. Meu filho. De quem você é fã. Cara, eu sou fã de mim mesma. Uma palavra que te define. Força. Aí, satisfação por você ter vindo hoje, viu? Espero que você venha aqui novamente. Nossa, com toda certeza. Foi demais esse papo. E é isso, mano. Só tenho a agradecer. Periferia no Ar agradece a sua vinda. E fala suas redes sociais aí pra aquela câmera ali. Ó, me sigam no Instagram, Santana08_B. É só essa mesmo. Porque é lá onde eu conto a minha vida, com meu filho, do meu esporte e da minha arte, que é modelar. Então é isso. O link aí do Instagram dela vai estar no link na descrição, GCzinho aí, então acompanha, certo? E é isso. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar.